Começa agora o Meia Pantufa. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, pessoal! Todo mundo com os fones de ouvido, porque tá começando um Meia Pantufa muito especial, nosso episódio 200! 200, meu Deus! Eu sou o Luiz Leão e tenho aqui comigo pela 200ª vez o meu amigo Gustavo Azevedo. Bom dia, tarde, noite, madrugada, Gusta! E aí, assistidores e assistidoras de filmes e séries? Do outro lado, pela quase 200ª vez, 190ª, eu não sei falar o ordinal grande assim. O meu amigo Lucas Abreu, bom dia, tarde, noite, madrugada, Lucas. Feliz 200 pra nós, amigo. E aí, cinéfilos e cinéfilas do Meia Pantufa, feliz 200 pra nós e 190 alguma coisa pra mim. É muita falta do que fazer. 200 episódios. Não, é muita coisa pra... É muita coisa, como se ninguém aqui tivesse 3 empregos. Sempre, todo dia. Até de BBB a gente já falou nesse podcast, gente. E, claro, pra comemorar essa marca histórica do podcast, a gente recebe a convidada mais especial que a gente poderia receber. Bom, da última vez que ela teve com a gente, ela não é novata aqui não. Da última vez que ela teve com a gente em 21, ela era uma internacionalista entusiasta de cinema, assim como Gusta, assim como eu e tal. Mas hoje eu tenho aqui o orgulho de apresentar a internacionalista, escritora, roteirista, produtora, pós-graduada em cinema e cofundadora desse humilde podcast, Carolina Jordão. Bom dia, tarde, noite e madrugada, Carol Jordão. Não sei se você conhece esse podcast, seja muito bem-vinda. Como é bom estar com você aqui de novo. Ai, que felicidade, gente. E aí, galera? Conheço esse podcast, já ouvi falar. É muito bom ouvir alguns episódios. Recomendo. Só os primeiros. Você gostava mais da fase original. Ai, Depois mudou o elenco, entrou um menino novo aí. Aí acabou. O Omelete, depois que entrou esse povo novo, já era. Quando troca. A gente começou esse projeto com episódios falando sobre os indicados a melhor filme do Oscar em 2021. Ou seja, falando de mega produções de grandes estúdios do país que transformou o entretenimento em uma máquina de gastar e fazer dinheiro. Já na cobertura de 2025, o grande vencedor deste mesmo prêmio foi um filme independente, de um diretor que fez discursos apaixonados sobre as dificuldades de se trabalhar com uma arte demorada, colaborativa e cara. Em um ano em que o Brasil vence seu primeiro Oscar e a Academia de Cinema se volta para produções mais baratas, a gente não podia deixar de falar sobre a produção nacional. Afinal, como é fazer cinema no Brasil? E hoje a gente vai discutir com a Carol sobre as dificuldades de trabalhar com cinema pelas bandas de cá. Como a gente entra na produção, quais incentivos são possíveis, quais as maiores dificuldades de produção, distribuição e reconhecimento. E claro, a gente vai falar sobre Mahuru, o curta que ela produziu e como foi esse processo. Antes de começar, você já tá seguindo a gente no seu agregador favorito? Aproveita que ainda tá começando e clica em seguir. E se tiver no YouTube, se inscreve no podcast e curte esse episódio. É rapidinho e você se torna o primeiro a saber sempre que o Meia Pantufa tiver conteúdo novo. E tem outra coisa bem importante. Se o seu agregador de podcast tem um sistema de avaliação, dá uma notinha boa aí pro Meia Pantufa. Geralmente é um sistema de estrelas, logo no começo do seu feed. Basta clicar no podcast e avaliar. Quanto mais avaliações boas, mais os agregadores distribuem o Meia para as pessoas interessadas. Chegou a hora! Hoje a gente vai discutir sobre como é fazer cinema no Brasil com a Carol Jordão no Pipoque Pantufas. Pipoque Pantufas. Carol, a gente aqui internamente, a gente já sabe, porque a gente conversa muito, mas fale assim pro vasto público do Meia Pantufa, como que a gente sai da RI e sai de Uberlândia e vai pra Curitiba, e aí a gente resolve embarcar nesse negócio de mexer com cinema numa época tão conturbada da arte, do investimento em arte no Brasil. Como que foi esse caminho pra você? Bom, pra mim, Luiz, começou estudando. Eu dei um primeiro passo que era fazer uma pós-graduação em cinema. Eu queria já ir para a área, eu já estava com essa vontade de trabalhar com cinema, mas é aquela velha questão de trabalhar com cinema, tá? Mas o que eu vou fazer e por onde eu começo e com quem eu falo? Acho que o cinema é um mundo muito fechado e acaba que os segredos ficam com quem está trabalhando lá dentro. Então a gente acaba tendo que conhecer essas pessoas, e como eu não conhecia, eu parti para o estudo, porque eu acho que lá eu conseguiria esses contatos e conseguiria pelo menos uma base
do que eu queria trabalhar com cinema, do que eu não queria e onde eu chegaria. Porque a gente não encontra vaga de cinema em LinkedIn da vida, a gente não encontra vaga de cinema em sites de emprego, assim. Fica tudo muito dentro dos grupos que já fazem cinema. Então, eu pensei que acho que entrar nesse lugar viria muito de um lugar acadêmico mesmo, de estudo. Então, parti primeiro para uma pós. Dessa pós fui conhecendo as pessoas e conhecendo também os processos do cinema e o que eu não queria fazer dentro do cinema e o que eu queria fazer. Então, de lá eu já comecei a arriscar várias coisas que não trabalharia e comecei a perceber áreas que, enfim, trabalharia e que são áreas que me agradam, assim, que eu acho massa. E aí fui tentando me aproximar dessas pessoas que estavam nessas áreas, dos professores, enfim. E saindo da pós, no trabalho que eu tava, na empresa que eu tava na época, surgiu uma vaga para audiovisual em específico, aquele famoso filmmaker faz tudo, e eu acabei entrando nisso, também foi um lugar de bastante aprendizado, acho que principalmente nesse lugar de fazer um vídeo ou um filme, né, entre muitas aspas, sozinho. E perceber que, gente, cinema tem que ser coletivo, tipo, não dá, é muito trabalhoso fazer as coisas tudo sozinho, é muito trabalhoso ser equipe. Então, nisso eu comecei a perceber que acho que eu não queria estar dentro de produções audiovisuais para publicidade, eu queria estar dentro de produções audiovisuais para cinema. E acabou que foi esse rolê de conhecer as pessoas mesmo. Na Contabilizei eu conheci o Vitor, que é o diretor do Mahuru, e o Vitor já tinha esse projeto meio que na manga, assim, e me convidou, perguntou se eu queria produzir, via que eu fazia muita produção na Contabilizei, e eu falei, gente, nunca produzi nada, né, mas vamos lá, acho que tudo tem que ter a sua primeira vez e a gente tem que se jogar. Acho que o mundo do cinema é um mundo que você tem que se jogar mesmo e ser cara de pau. E eu falei exatamente isso, falei, não sei o que eu vou fazer, mas eu posso descobrir e posso fazer. E 3 anos depois surgiu o Mahuru, então acho que deu certo alguma coisa, né? É muito bom você falar disso, porque assim, só pra puxar a conversa, hoje a gente vai falar de um assunto muito esparso, a gente vai falar muito da sua experiência, a gente vai falar muito da produção de um curta, da produção de um curta em Curitiba, que é uma coisa diferente de produzir em São Paulo, que é diferente de produzir no Rio, que é diferente de produzir nos Estados Unidos. Você tem uma baita de uma escada pra conversar sobre como é produzir cinema, mas pra quem reparou aí, eu coloquei na introdução, na parte que o Gustavo falou, sobre a escadinha, né? Como que a gente começou a ideia desse podcast e qual que era o nosso objetivo, quais foram as primeiras coisas que a gente fez, primeiro nós três, depois com a entrada do Lucas. A gente começou discutindo o Oscar, né? A gente tinha essa noção, olha, vamos trabalhar isso aqui como um cinema que todo mundo vê. O cinema que todo mundo vê é uma sacanagem, né? Mas o cinema que quem gosta muito de cinema vai procurar, quer saber da premiação e não sei o quê. E eu fiquei muito tocado pelo que o Sean Baker falou nessa temporada de premiações. O Sean Baker, pra quem não sabe, é o diretor de Anora, que é o vencedor de melhor filme, né? Ele disputou 6 Oscars e ganhou 5, porque o Sean Baker falou eu acho que foi no Spirit Awards, alguma coisa assim. Ele fez um discurso excepcional falando sobre o que é produzir cinema do jeito que ele produz. A Nora tem um orçamento de 6 milhões de dólares, o que na minha conta bancária seria muito dinheiro. Pra produzir um filme nos Estados Unidos, não. E com um orçamento de 6 milhões de dólares, que foi quase todo gasto, sabe, dentro do filme, ele tá descontando salário de quem tem mais dinheiro, de quem tem mais estabilidade pra poder bancar as coisas que precisam ser bancadas. E ele produziu isso, e aí ele fala no discurso mais ou menos assim, olha, a gente trabalhou por 3 anos aqui nesse filme. Foram 3 anos do primeiro rabisco até ele entrar em cartaz. O orçamento é tal. Agora vai falar pra alguém que tá trabalhando de contra-regra nessa área que ele vai ficar 3 anos sem receber salário. E ele tem família, e ele tem gente pra sustentar, tem filhos e não sei o quê. Então, a gente tá vivendo um mundo em que os cinemas estão diminuindo, as salas de cinema estão diminuindo e elas estão concentrando muito mais em filmes de 350 milhões de dólares no orçamento pra não correr o risco de falhar e não sei o quê. Então, assim, fazer cinema independente é difícil pra caralho. É basicamente o que ele tá querendo dizer. É uma arte extremamente colaborativa, muito cara, é uma arte que, eu acho que foi o Tarkovsky que falou que você sempre vai ser infeliz com o cinema, porque o cinema é muito caro de fazer, mas assim, você tem essa relação com o cinema de demorar demais, de receber pouco e de ser uma arte extremamente colaborativa que dá pouco crédito se você não tiver uma baita rede de distribuição. E a gente tá falando de um cara que acabou de ganhar o Oscar, você imagina isso em países como o nosso, você imagina em questões regionalizadas como a nossa. Então assim, toda essa conversaiada, toda essa
essa cama de assunto que eu criei, é pra falar, pra te perguntar o seguinte: depois que você conheceu as pessoas, que você entrou nesse meio, que você produziu o seu primeiro curta, como que se vive assim? Como que a gente consegue trabalhar assim e ter essa relação entre arte / sustento, entre capitalismo / idealismo, pra conseguir trabalhar nessas circunstâncias que, se são difíceis pro Sean Baker, você imagina regionalmente num país em que a arte, o incentivo à arte vem sendo sucateado nos últimos anos, sabe? Falei muita coisa, fala do que você quiser em volta disso. Eu adorei, mas é muito isso. Eu acho que esse discurso dele foi incrível, assim. Porque o cinema é isso, gente. Tipo, é uma arte muito demorada, é um trabalho muito demorado, é um trabalho muito colaborativo. Tipo, eu, na minha função de produtora, sozinha, eu não consigo fazer um filme. Eu consigo viabilizar que ele seja feito, mas eu preciso de uma equipe para fazê-lo. Então, acho que o cinema é uma área pra gente... Acho que a gente talvez, quem trabalha com cinema, todo mundo tem um probleminha, não sei, porque, gente, é muito difícil, tipo, é um rolê que é porque a gente gosta, é porque a gente ama, é tipo, chegar lá e o Mahuru estreou, acho que semana passada, e é você chegar e ver o trabalho naquela telona e ficar emocionado e falar, tá, foram 3 anos pra 12 minutos, mas compensou cada segundo desse trabalhinho, tipo, e recebi... Acho que muito pouco por ele, mas é isso, gente. É o que a gente tem de verba, é o que a gente tem em edital aqui no Brasil. Falando um pouco da realidade de Curitiba, existem bastante editais aqui em Curitiba, na verdade. Tem um carro-chefe que é o mecenato subsidiado, e foi dele que o Mahuru veio. Que é isso, amiga? O mecenato subsidiado é uma lei de incentivo, em que a gente consegue aplicar os nossos projetos, sejam em amplas áreas de arte, e a gente consegue uma carta do governo para captar esses recursos que as empresas pagariam de impostos. Na verdade, elas elas pagam um imposto, na verdade, mas pagam investindo em cultura. Então, elas passam esse dinheiro pra gente produzir um filme com o apoio dessa empresa e com o apoio da prefeitura ou do governo do local. E o Mahuru, ele veio dessa lei de incentivo do mecenato aqui em Curitiba. E é isso, é tipo pouca verba pra muita gente que quer fazer um negócio, quer dar o sangue, quer dar tudo ali pro rolê dar certo. E é por isso que eu acho que é uma galera meio louca, gente, porque por enquanto, assim, acho que eu não sei se a gente terá uma repaginada, assim, em leis e principalmente nas verbas, porque as verbas acabam sendo muito poucas. Mas eu tenho esperanças de que pode ter uma repaginada em valores, assim. Acho que, pelo menos o mecenato aqui em Curitiba teve algumas mudanças nos últimos anos e as verbas aumentaram. Então, a gente saiu ali de uns 80 e pouco para uns 60, acho que tá 163 mil. Mas você pensar isso pra fazer um curta-metragem ainda é... Meu Deus, tipo, muito pouco. Você acabou de falar que o Sean Baker tinha quanto? 6 milhões de dólares. Milhões pra um longa. Imagina 163 pra fazer um curta. 163 mil, gente. Pelo amor de Deus. Então, assim, realmente é uma área muito trabalhosa. Mas é isso. A gente coloca paixão no rolê. A gente coloca muita vontade. E a gente que quer fazer cinema, acho que a gente tem algo pra falar. A gente tem algo pra passar. A gente tem algo pra tocar, ou trazer as pessoas pra se tocarem junto com a gente, junto com a história que a gente tá pensando. Acho que talvez seja mais isso, trazer as pessoas pra pertinho, assim. E é isso, a gente faz por paixão, gente, não tem jeito. Porque pelo resto, assim, acho que o resto a gente consegue... Pelo cascalho, no começo, não. Eu acho que existe algum momento em que dá pra chegar num equilíbrio, assim, numa linha de receber bem, mas... é fazendo muita coisa e muito projeto ao mesmo tempo. Tipo, isso eu tenho percebido também. É você, tipo, tá planejando um projeto e mandando 5 projetos num edital que vai sair o resultado no final do ano, enquanto você toca 3 e você já tem que estar pensando no próximo, e é isso. Você tem que ir reciclando ideia, reciclando... Pelo menos a função que eu tô é assim. Acho que tem muitas outras funções que você mais recebe os projetos. Mas se você quer produzir algo, você tem que estar sempre fazendo os seus projetos e pensando nos projetos futuros que você vai produzir. Senão você não vai ter emprego. Então, é sobre isso. Tem que ter muito planejamento. Acho que é uma área também que tem que pensar muito nisso. Tipo, meu ano que vem, quais projetos eu vou fazer e o que eu vou trabalhar? Já tem que ter meio que isso pensado e planejado, porque as leis de incentivo, elas têm as datas delas, e vai vencendo e vai passando, e se você não aplicar,
você não vai ter projeto rodando depois, né? Eu tava aqui pensando nessa coisa da paixão, né? Como isso acaba entrando em conflito justamente com o cascalho que a gente tava falando, com o dinheiro, né? Eu acho que é uma das maiores questões de quem quer trabalhar com arte, de quem quer investir carreira nisso, porque a minha experiência na publicidade mostra que quando o cara tá ali, ele tem talento, ele sabe que ele pode investir o tempo dele num trabalho de audiovisual, e ele vê o mercado de cinema nacional e ele vê o mercado da publicidade nacional, o cara vai para a publicidade, porque é inegável que a publicidade consegue levantar cenários, elenco, produção, design de arte, né? A arte é levantada muito mais rápido. Gente, eu já vi cenário a O2 faz publicidade, né, amigo? A O2 faz publicidade, o Scorsese faz publicidade, o Cronenberg, o Lynch, sabe? Tem que fazer. Então você vê coisas levantadas assim em 2, 3 dias, assim, de concept pra maquete, pra cenário levantado, pra elenco dentro do set gravando, porque tem investimento, mas aí pra também, 30 segundos, né? Pra 30 segundos, né? Hoje em dia nem tanto, porque hoje as publicidades são muito voltadas também pra redes sociais, não tem aquele placement de TV, né? Que é o tradicional de 30 segundos. Hoje em dia as redes sociais transformaram muito o conteúdo, né? O conteúdo, hoje em dia, você abre o TikTok, tem gente falando 10 minutos seguidos, e é uma publicidade, por exemplo. Então, mudou um pouco essa estratégia. Mas mesmo assim, assim, a gente já entrevistou aqui o Bruno, o Lucas, são diretores que eles têm projetos paralelos, mas eles fazem a vida deles, a carreira deles com a publicidade, porque é onde o grande montante, né, do dinheiro vem. Sim. Porque é isso. E é muito triste, porque é como se fosse assim, você tem que ficar mostrando, eu acho que o trabalho da Carol é muito esse, né, de ficar mostrando para as pessoas que é possível ter investimento nesse trabalho, você vai atrás, imagino que você tem esse contato com as empresas e no caso do mecenato, né, com as empresas e com os outros agentes, os outros atores da sociedade que podem investir não só na publicidade, mas em outras peças, né, porque na publicidade tem muito isso, né, eu crio uma peça, eu crio um produto publicitário ali, né? E aí você também pode investir em outros produtos que são culturais, que vai ter sua marca, que vai ter seu nome, que vai levar a sua marca para outros lugares que não só uma coisa mais objetiva, né? Mas é um trabalho de formiguinha, né? Tem que ter muita paixão para isso. Porque muito. Se você pensar no imediatismo, e eu acho que não tem como não pensar muitas vezes, né? Porque é o que sustenta a gente. Mas se pensar só no imediatismo, a gente vai muito para esse lado, né? Do que é que tá onde tá a grana? Onde tá a grana hoje no audiovisual? É na publicidade, né? Total. E eu já queria também saber, eu queria saber disso, assim, se você já teve esse contato, você já teve, né, esse contato, e como que você flerta com isso, assim, se às vezes você não fica, como diria nosso ex-presidente, você não dá uma fraquejada, assim, você fala assim, nossa, vou jogar tudo pra cima, e vou investir meu tempo e a minha, e o meu... porque eu acho que isso acontece, né? Acho que passa Total. essas coisas na nossa cabeça. De tipo assim, eu vou ali colocar o meu talento, porque você é muito talentosa, numa coisa que já tem um mercado consolidado, digamos assim. Uhum. E também se você sabe um pouco de como funciona essa estrutura também dos grandes, assim, principalmente Netflix, a HBO, né, a Max, que também produziu A Beleza Fatal, e que também foi um grande hit dos streamings, que também tá muito em alta. Enfim, Sim. falar um pouquinho desse flerte, assim, com o independente versus essas coisas mais montadas, né? Uhum. Tem bem isso também. Enquanto você falava sobre o rolê de publicidade, eu tava pensando nisso, que fora trabalhar com leis de incentivo no cinema, tem como também a gente partir para uma coisa privada e ir para streamings, né? E trabalhar com Netflix da vida, Prime, enfim, Amazon. Isso tudo tá muito concentrado em São Paulo e acho que são esses grandes polos lá, né? E isso acaba também sendo um ponto do que o Luiz trouxe no começo dessas especificidades do local onde você faz cinema, porque isso também é muito importante. Aqui em Curitiba existem grandes produtoras e na Ancine existe uma classificação das produtoras, então existe tipo produtora nível 1, produtora nível 2, produtora nível 3, eu acho que, não lembro se vai ter um nível 5, posso estar errada, mas eu acho que sim. E aqui em Curitiba, pelo menos as que eu trabalho,
Elas não chegam a ser um nível muito alto. E tem muitos editais da Ancine ou de fundos setoriais de audiovisual, editais maiores, que são de nível nacional, que pedem níveis de produtoras, tipo, mais foda. E aí acaba que quando a gente tá em cidades menores, a gente não tem essas produtoras com esse nível. Então, a gente acaba nichando muito a produção audiovisual para Rio São Paulo. Querendo ou não, as leis de incentivo, elas tentam ser, tipo, elas tentam abranger, mas ao mesmo tempo elas ainda segregam muito essa localidade, né? E você sabe como é que nivela? Tipo assim, capacidade de arrecadar? Eu acho que é do tamanho da produtora. Eu acho que é talvez o tamanho do CNPJ em si, tipo, capital social, coisas do tipo, e as coisas que a produtora já fez. Eu acho, tipo, sei lá, fiz X longas, aí vai pra nível tals. Então mas você eu vai não criando sei... uma cadeia, cadeia elitizadora da coisa, tipo né? Isso, Quanto mais isso. dinheiro você faz você tem pra fazer mais projetos, mais reconhecimento você tem pra fazer mais projetos. E aí quem passa nos projetos são sempre as mesmas pessoas. Então assim, você tem que se enfiar nesse meio, você tem que conhecer as pessoas, você tem que talvez, se você for pra lei de incentivo, debruçar na lei de incentivo e entender todos os pormenores pra aí você conseguir burlar, entre muitas aspas, essas pessoas que estão sempre no topo e sempre passando projeto. Porque essas pessoas já sabem as manhas, essas pessoas já têm lá o cacife pra passar e pra dar tudo certo. Então Será que a já gente deu que tá tempo da gente começando... voltar a odiar o Walter Salles? Um mês e pouquinho, já tá na hora? Não. Ainda não. Esperar um pouquinho. Meu bilionário. O único bilionário, meu bilionário favorito, né? Bilionário de estimação. Ai, maravilhoso. Então, assim, tem como fazer esses trabalhos por empresas privadas. Eu ainda não sei como... Eu sei como chegar lá em sentido, tipo assim... Se eu tiver um produto e pra fazer um pitching pra eles, por exemplo. Eu já percebi que eles fazem muita parceria com muitas organizações de cinema que oferecem bolsas ou fazem, tipo, labs, que são laboratórios de projetos pra você realmente, tipo, encorpar o seu projeto, deixar ele, tipo, muito bom, muito foda, e aí esse pessoal convida esses players, então convida, tipo, alguém da Netflix, convida alguém do Prime, convida alguém da MUBI, do Max, enfim, senta essa galera e você apresenta o seu projeto pra essas pessoas. Então eu sei que existe esse lugar quando você é um roteirista, um diretor ou um produtor. Quando você tá nessa tríade de criação, existem esses projetos, esses laboratórios. Isso existe pelo Brasil inteiro, tem vários... Porque esses laboratórios, normalmente, eles vêm de festival de cinema. Às vezes eles são até uma contrapartida social que o festival faz. Então, se tiver um laboratório, enfim, grande, eles costumam ter esses players maiores em que você consegue apresentar o seu projeto para uma Netflix da vida e, se der tudo certo, eles comprarem, né? Isso aí ia ser perfeito. E aí eu acho que trabalhar, se você tá em outras funções do cinema, tipo uma função mais fotografia, som, etc., aí eu acho que seria conhecer as pessoas. Eu tenho até uma amiga que já trabalhou com a Netflix algumas vezes e foi por isso, tipo, ela conheceu alguém, a pessoa indicou o trabalho dela, ela fez um trabalho legal, depois de um certo tempo chamaram ela de novo pra fazer uma outra coisa. Então é isso, é conhecendo as pessoas e tendo esses contatos lá. É o velho networking, né, gente? É o velho networking. Mas, Carol, e por exemplo, no caso de Mahuru, né? Vocês têm o curta pronto e tudo. Como que, a partir desse projeto, vocês já fizeram? Onde que vocês levam ele para ser exibido? De quais festivais vocês conseguem entrar para vocês? Porque eu acho que rola muito isso também, para vocês se conectando e conhecendo essas pessoas. Um projeto seu que foi exibido, que foi produzido pela Carol, vem cá. Conta pra gente um pouquinho disso. O Mahuru, inclusive, eu tô fazendo essa função de distribuição. Existe uma função específica para uma pessoa ou uma equipe que, enfim, distribui o filme. Inclusive, quando eu fiz a pós, eu lembro que essa foi uma matéria que eu ficava, gente, meu Deus, não quero passar longe disso. E aí estou eu aqui fazendo a distribuição do primeiro curta que eu produzi e tô aprendendo. Não fui... Ai, mas esse processo eu tô percebendo, fazendo ele, que, gente, de verdade, acho que talvez seja um dos mais importantes, assim, do cinema. Tem muita função no cinema que a gente acha que, nossa, nada a ver essa função, e quando a gente vê, ela é quase uma coluna vertebral que tá fazendo o negócio funcionar. E pra mim a distribuição, ela liga essa ponta final, porque se eu não distribuo o meu filme, não vai acontecer nada, ele vai ficar num drive, mofando. E, tipo, é isso, eu fiquei 3 anos fazendo um trabalho que ninguém vai ver. Então, essa função de distribuição, pra mim, assim, é fundamental.
e as estratégias que a gente tem para um curta-metragem, porque assim, é isso, a gente não tem janela para curta-metragem aqui no Brasil, isso é muito difícil distribuir um curta, é muito difícil que as pessoas assistam curtas e se envolvam com isso, com esse tipo de formato. Então, inclusive, os festivais... Cara, porque eu lembrei que eu vi uma notícia, caso justo com o que você falou, de que a gente teve uma época aí, uma lei de que obrigava os cinemas a exibir curtas brasileiros Sim. antes dos filmes. Eu não me lembro disso, acho que eu não peguei isso daí, não é da minha época, a nossa, né? Mas... E disse que vai voltar. Eu vi uma notícia falando que estão tentando voltar isso daí. A galera tem tentado batalhar por isso, porque é isso, tipo, é uma janela que se perdeu, que era muito importante, né? Tipo, antes de todo o filme. Eu acho que quando a gente era criança tinha, porque eu lembro de um curta da Pixar, que era antes do Vida de Inseto, que eu fiquei, tipo, apaixonada, que era do carinha jogando xadrez. E eu lembro que eu vi ele no cinema. Eu lembro disso. E eu acho que era nessa época em que os curtas eram, tipo, obrigados a ter um curta nacional antes. E é isso, tipo, isso aumentaria muito uma janela de um curta. Tipo, ser exibido numa tela de cinema antes de um filme. Tipo, isso é muito foda. Você vai tirar, tipo assim, a propaganda de 1 minuto e meio do Sicredi? Que absurdo. A Seguros que absurdo, Unimed não né? vai estar com Nossa. você pra você Pra poder passar filme arte. independente? Pelo amor de Deus, Não. 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 Não, aí não Esse tem é o jeito, buraco. não tem condições. Esse é o buraco, exatamente. Eu acho que esse é o buraco. Se não passar a propaganda do colégio salesiano antes de um filme Minecraft, como é que eu vou saber qual colégio me matricular? Exato. Exatamente. Tem condições. Ai, gente, que tristeza isso. Mas... E aí, a janela, tipo, pra curta mesmo, é festival de cinema. Tipo, o festival é o rolê que abraça o curta-metragem e fala, não, a gente vai passar. Vocês fizeram, ficou bonitinho, a gente passa, tá tudo bem. E festival, é legal lembrar que eles têm uma janela de 2 anos. Então, o festival de cinema sempre aceita filmes que foram feitos há 2 anos atrás. Então, se o Mahuru terminou agora, em abril, eu tenho 2 anos pra ficar distribuindo ele nessa janela de festival. E esse primeiro ano, uma estratégia que a gente quer seguir assim, é ir para festivais maiores, porque a maioria desses grandes festivais, e aí grandes festivais mesmo, tipo, sei lá, Gramado da Vida, Cannes da Vida, Toronto, eles pedem filmes inéditos. Então o filme não pode ter passado em nenhum outro festival, ele não pode ter sido lançado em nenhum outro festival, e às vezes eles pedem ineditismo na região. Eu mandei o Mahuru já pro Festival de Vitória, e o Festival de Vitória pede ineditismo no Espírito Santo. Tipo, você não pode ter passado o filme lá de hipótese nenhuma. No Brasil todo, as outras regiões, às vezes até pode ter, mas lá não pode. Então tem essas pequenas especificidades assim, mas é isso, tipo, esse primeiro ano tô tentando distribuir para festivais grandes, e aí tem o outro porém, né, que existem festivais, gente, que são pagos, então é isso, tipo, você já faz filme com pouco dinheiro, e aí na hora de distribuir você ainda vê que tem festival que, tipo, cobra taxa, etc. Mas tem muitos festivais grandes que não cobram, esses que eu citei, inclusive, pelo menos Cannes e Gramado, eu sei que pra curta-metragem não cobra, então é isso, acho que é essa parte de distribuição, é tentar entender, tipo, quais são os festivais também focados no seu tipo de filme, porque você tem uma animação e mandar para um festival de coisa adolescente ou adulta, às vezes não vai ser muito nicho, né? Então acho que é entender muito esse festival, e é um trabalho que é ficar pesquisando coisas, gente, o tempo inteiro, porque assim, pense em quantos festivais de cinema existem no mundo. Eu fui tentar fazer essa pesquisa e assim, não dá, porque são muitos. No Brasil, eu acho que deve ter mais de 200 festivais, e toda hora surge festival novo, então é uma coisa que você tem que ficar sempre antenado, e tipo, eu tenho pesquisado páginas no Insta que ficam postando festival, e é isso, acompanhar esse rolê. Nossa, nichado, né? Porque, tipo muito assim, nichado. Nossa, eu ia falar isso são 200 agora, porque... festivais, e aqui no Brasil a gente conhece o Festival do Rio, o Festival de Gramado, e... Gente, E fica no... né? Isso fica super só dentro do mundo do cinema, tipo, isso é muito louco. Porque quando eu fui produzir o Mahuru, eu comecei a pesquisar sobre festivais, porque a gente tem que escrever esse plano de distribuição, ele meio que já tem que estar pré-escrito quando a gente escreve o projeto num edital. Então, depois que ele passa, eu meio que sigo só o que eu já meio que tinha formulado antes, né? E aí, na distribuição do Mahuru, eu pesquisei vários festivais de cinema com temática indígena que eu nunca tinha ouvido falar e que já estavam, tipo assim, na sua 7ª, 8ª, 9ª, 10ª edição. E eu ficava, gente, como assim? E aí eu tô com outro projeto que eu tô escrevendo uma animação de uma menina que joga bola, e ela eu também fui pesquisar festivais, descobri que tem um festival de cinema só sobre futebol, filmes de futebol.
e que já está na sua 5ª edição. Eu fiquei, como assim, gente? Essas informações não chegam pras pessoas. E é um festival, tipo, super massa que tem no Rio. Eu fiquei, gente, como assim? Nunca nem vi. E eu tô, assim, num momento fascinado com o Oeste outra vez, que eu vi ontem, né? Eu achei o filme extraordinário. E eu fiquei muito feliz enquanto eu tava assistindo. Falei, que bom que a gente vai conversar com a Carol sobre cinema amanhã. Porque, assim, o filme é dirigido pelo Érico Rassi. O Érico Rassi é goiano. O filme supostamente se passa em Goiás, né? O setting dele, né? É em Goiás, no interior de Goiás. E tá contando a história desses 2 caras que brigam por causa de uma mulher. E um contrata um matador. O matador é muito ruim. E aí o outro contrata o matador pra vingar dele, ele tem que fugir, é um faroestezão, né? E aí você pega questões de distribuição, por exemplo. Tava conversando com o Lucas antes da gente entrar no ar aqui. O filme começou a passar em Goiás 1 mês antes, como uma campanha de, porque o diretor é goiano, vamos trazer isso aqui pra gente, não sei o quê. Então o filme, ele entrou em cartaz faz uns 15 dias nacionalmente, em pouquíssimos lugares, como é de se imaginar, né? Em Goiás, quem perdeu a primeira janela lá, que não ficou nem sabendo, não consegue assistir. Eu assisti porque eu assisti no Cine Cultura, ou seja, você tem um negócio que é do estado, que tem um direcionamento específico pra aquilo, que a implicação comercial é muito menor e tal. Só que aí esse diretor goiano fez um filme distribuído pela O2. Então, assim, ele tá no núcleo certo, ele tá em São Paulo. É de São Paulo que o filme tá saindo. O filme se estabelece com um cenário goiano, mas o filme foi bancado dentro da estrutura da Prefeitura de São Paulo, do Estado de São Paulo. Tá até nos créditos no começo. Então, assim, o filme é extraordinário, eu adorei o filme, fica super de recomendação pra quem conseguir assistir aí, pra quem se tiver passando em algum lugar. E se você for conversar com o Érico, ou com o Ângelo Antônio, ou com o Babu, que são os protagonistas e tal, eles todos vão te falar da dificuldade de fazer esse tipo de cinema, e ainda assim eles estão a anos-luz de quem tá tentando produzir um filme em Goiânia, independente, ou em Curitiba. Eles têm muitas dificuldades. Se eu for conversar com qualquer pessoa aqui do lado, o pessoal falar, nossa, esse filme existe? Não sabia desse filme não, sabe? Um espectador casual e tal. Nossa, que legal, nem tinha ouvido falar desse filme. E os caras estão sendo distribuídos pelo, provavelmente, uma das maiores, top 3 produtoras do Brasil em distribuição. A O2 é do Meirelles, que é um cara reconhecido internacionalmente. E ainda assim, a gente tá falando de uma escadinha, é tanto nicho, é tanto escadinha. Esse filme vai ter dificuldade de ser distribuído, vai ter dificuldade de ser visto pelo grande público, vai ter dificuldade de se pagar. Um filme que é protagonizado por um ex-BBB e pelo pai do Zezé de Camargo, um dos maiores sucessos cinematográficos nacionais. E aí a gente vai falar sobre um outro nível de cinema. E aí você vai falar sobre o Sean Baker, por exemplo, de Anora, que tem um filme que custou muito pouco, mas ainda assim o que eles gastaram em distribuição, parece que foi 3 vezes em distribuição não, em campanha, parece que foi 3 vezes o orçamento do filme. Então assim, esse dinheiro saiu de onde, esse dinheiro da campanha? E pra onde vai? Então assim, eu tô tentando, não quero soar desesperador, é só pra explicar assim pra galera que tem que Pra onde vai? Você tem que fazer a coisa com muita paixão pelo negócio e entender que as circunstâncias são muito complicadas, porque você tem uma quantidade de níveis hierárquicos pra entender o que é fazer cinema aqui, que é bizarra, né? Eu falei esse monte de coisa sem fazer uma pergunta, Carol, mas se quiser falar um pouco sobre isso também, fica à vontade, porque isso me choca, sabe? Eu pego lá, eu adorei tanto o filme, eu gostei tanto do filme, vou recomendar ele pra Deus e o mundo, e ainda assim, ele é um filme que, num determinado espectro, ele é um filme pequeno, que vai passar muitas dificuldades, e se você olhar por outro ângulo, ele é um filme enorme, porque ele tá vindo do lugar certo, dirigido, distribuído pelas pessoas certas, protagonizado pelas pessoas certas, sabe? Sim, total. Isso me traz muito um pensamento de que e tudo na nossa vida é político, não tem jeito. E eu acho que o cinema ainda entra num lugar muito político, porque aqui no Brasil a gente ainda precisa de lei pra tudo, tipo, as leis dos próprios filmes que passam no cinema, tipo, quantos filmes nacionais estão em cartaz, quantos filmes internacionais estão, quanto tempo esses filmes nacionais ficam numa sala de cinema, porque isso normalmente eles ficam a depender do público, só que se eu não divulgo, se eu não faço campanha, e normalmente eu não tenho dinheiro pra isso, então eu não vou conseguir fazer, mas se eu não faço, eu não trago as pessoas pro cinema, se eu não trago as pessoas pro cinema, minha sala vai estar vazia, depois de uma semana eu vou tirar meu filme de cartaz, e o filme então fica esse looping. Em cartaz 2 semanas, o filme da O2 vai ficar em cartaz 2 semanas, passando às 3 da tarde numa quarta-feira. Horário de herdeira que ninguém vai. Amigo, aí foda, né? Exatamente. E é por isso que a galera briga tanto pra ter lei
até, tipo, dentro de streaming, ter lei, ter janela, ter cotas de filmes nacionais dentro de um cinema, ter salas, ter cota, ter tudo, porque precisa, gente. Senão a gente não consegue distribuir as coisas que a gente faz. Tipo, é isso, vai tudo morrer num drive ou vai tudo morrer num festival de cinema que só os cinéfilos conhecem, os cinéfilos cults, etc., porque também às vezes fica tão nichado do nichado que nem o cinéfilo conhece o festival de sei lá o que tá passando na cidade. Então, é um desafio, gente. É um desafio, a gente faz porque gosta, porque é doido, porque artista é tudo maluco, e é isso. Eu acho que o final de tudo é isso, porque não é uma loucura. Essa questão da política que você falou, eu acho que vai muito também naquele argumento que é bem batido, mas eu gosto dele porque ele reforça um pouco o nosso viralatismo, que é aquilo, é o dorama. Por que todo mundo vê dorama hoje? Porque um dia... A Netflix abriu essa porteira, né? Exatamente, decidiu que dorama ia ser a porta, tipo, pro mundo conhecer a Coreia. O governo fez então, disso um projeto, né? Veio do governo, veio de cima. Exato, o governo falou assim, precisamos que as pessoas conheçam nosso país. A partir do quê? Da cultura, soft power, né? Aquela coisa toda. Então, vamos fazer o quê? Vamos divulgar isso, vamos colocar dinheiro nisso, vamos distribuir, vamos fazer estrelas. Vai nascer a criancinha, a gente vai fazer dela uma superstar e ela vai ser famosa, a gente vai colocar ela pra ser a representante do cinema e dos doramas e não sei o que lá. E começa a crescer esses ícones no mundo, os dorameiros, aí tem dorameiro pra tudo quanto é canto, porque um dia se investiu. E aí, quando chega uma beleza fatal da vida, que é um projeto muito único, assim, eu acho, que nasce claro que com um elenco extremamente né, A-list do Brasil, com certeza, Camila Queiroz, Camila Pitanga, essa coisa toda, mas aí as pessoas olham e falam assim, mas é uma coisa só, não vai ter outro, ninguém vai fazer mais uma coisa assim, não é possível fazer isso. Aí você vê o elenco reclamando que não recebeu depois que foi pra Band, tipo assim, problemas estruturais da indústria brasileira que parece que não deixa a gente avançar como capitalismo, como indústria. É no fim, e você, Marcos, calado. O Luiz sempre começa a tocar internacional, sempre que ele fala. E aí, eu acho falhará. E é isso, assim, eu sinto que tem esse viralatismo muito grande na gente de olhar pra produção nacional mesmo e achar que são peças raras, peças únicas. O próprio Ainda Estou Aqui é tratado assim às vezes, né? Eu tive uma conversa, amigo, 15 dias atrás com uma colega de trabalho. 15 dias atrás não, foi mais ou menos na época do Oscar. Mencionei o Ainda Estou Aqui, a mulher virou e falou assim, eu não assisto filme brasileiro não. Filme brasileiro é tudo ruim. Gente! Eu tive uma conversa aí, exatamente assim também com cara, um colega. O que é cinema nacional? De qual cinema nacional você tá falando? Você tá falando de Vai Que Cola? Você tá falando de Minha Mãe é uma Peça? Você tá falando de Mahuru? Você tá falando de Ainda Estou Aqui? Você tá falando de Oeste Outra Vez? Você tá falando de Carvão? Você tá falando de Animal Cordial? Tipo assim, não existe isso, entende? O cinema nacional é ruim. Que porra é essa? De onde vem isso? O cinema nacional é multifacetado. Tem coisa ruim pra caralho, tem coisa boa pra caralho, tem coisa que você nunca nem ficou sabendo. E aí, como que você faz isso chegar nas pessoas? É isso que é um pouco frustrante, porque a pessoa vem com uma opinião merda dessa sobre um filme que ficou em cartaz por, vamos lá, 4 meses, Ainda Estou Aqui ficou em cartaz por 4 meses, nas maiores redes de cinema por aí, talvez até que mais, foi uma raridade das raridades, mas ficou em cartaz de 4 a 5 meses por aí, e a pessoa, um filme com a Fernanda Torres e com o Selton Mello, sabe? Os queridinhos do país, e aí a pessoa, não, eu não vou ver porque é nacional, não vou ver porque é nacional, e tipo assim, numa semana que tá passando um filme Minecraft no Cinemark, sabe? Que tá passando a porra de um filme da Gal Gadot. Então assim, é uma cadeia tão longa pra você quebrar, sabe? Pra você cachorro morto, fala mal desse filme. Não vamos nem entrar nessas áreas. Né? Vim aqui pra falar mal da Gal Gadot, aí é foda.
Mas enfim, aonde a gente chega, né? E é entender. Eu só queria fazer um apontamento também, rapidinho, antes de passar pra gente continuar fazendo outras perguntas sobre o tópico. O que a Carol descreveu como mecenato subsidiado é basicamente a Lei Rouanet, gente. A Lei Rouanet funciona desse jeito. Então, o nosso público não é um público. O nosso público é um público qualificado, a gente sabe disso. Mas é bom dizer. Gente, Lei Rouanet é isso. Os caras procuram empresas para financiar os projetos, para conseguir incentivos fiscais. O dinheiro é da empresa, gente. O cara tem que ir lá se matar para a empresa financiar um projeto artístico que vai ser revertido em trabalho para 100, 200, 300, 500, 1.500 pessoas que estiverem envolvidas num filme. No filme não é só o elenco, o filme não é só o Ângelo Antônio, o filme não é só a Camila Pitanga, o filme é o contra-regra, é o cara que conserta a luz quando ela estraga, é o cara que empurra o cara que dirige o caminhão que vai levar as coisas do 7A pro 7B. Isso é um filme, então assim, você pega dinheiro de empresas com incentivo fiscal pra gerar emprego e pra gerar arte, gerar entretenimento que chegue às pessoas. É porque a Débora Falabella não precisa de Lei Rouanet. Precisa também. A Débora Falabella leva mais gente pro teatro. Ela precisa de mais dinheiro porque vai levar mais gente pro teatro que vai render mais dinheiro. Que vai render... É tão simples, é tão óbvio, né? Que a gente não deveria nem ter que ficar explicando isso. E quem tem que entender isso não tá ouvindo o podcast, sem dúvida. Mas assim, é explicar como que é a cadeia de funcionamento das coisas, sabe? É só pra deixar... Se tava ouvindo também, parou por aqui. Mecenato subsidiado que vá com Deus. Lei Rouanet, gente. Lei Rouanet é mecenato subsidiado e é assim que funciona. A Carol explicou, não tem conversa, não tem mistério. Ninguém tá dando dinheiro, mamata pra poder votar no Lula, gente, pelo amor de Deus. Mas Carol, você falou um pouco por cima sobre produção, sobre roteiro e tudo mais. O que você já fez no cinema? Quais são as principais diferenças entre o que você já fez no cinema? O que você mais gosta de fazer dentre essas coisas que você já trabalhou? Fala um pouquinho aí sobre essas áreas que você já conhece e as áreas que você disse também que jamais trabalharia, mas agora tá trabalhando. Comenta um pouquinho sobre essas etapas. Bom, hoje comentei já com vocês que, né, a parte de produção, essa é uma parte que eu gosto bastante porque, gente, produção é resolver treta. É isso. Não tem jeito. É viabilizar que o produto seja feito, mas para viabilizar que o produto seja feito, você tem que resolver treta o tempo inteiro. Então é basicamente isso. É muito engraçado, inclusive, esse tipo de trabalho eu gosto porque é muito dinâmico. Tem dia que eu tô fazendo planilha de pagamentos e tem dia que eu tô orçando salgadinho pra estreia do filme. Então, assim, é muito divertido, gente. Eu adoro. E essa produção que eu fiz, o Mahuru, ele é uma animação, então estou flertando bastante com o mundo da animação ultimamente, e é um outro mundo que assim, gente, cada coisa que a gente caça pra cabeça, né? A animação tem menos dinheiro ainda, tem menos espaço ainda, tem menos tudo, e estou encantada, é um mundo incrível. Acho que a animação tem muita coisa pra entregar e tem crescido muito nos últimos anos, e tô me envolvendo entrei em alguns outros projetos também como produtora, mas esses a gente tá aguardando aí resultados de edital. Então, não são projetos que a gente já captou recurso, já começou, mas tô produzindo algumas outras animações e também faço bastante a parte de roteiro, que é uma outra área que eu gosto muito, 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 muito. Talvez algum dia, quem sabe, viver só de roteiro, porque isso também é bem complicado, porque é isso, a gente tem que acho que essa parte de roteiro, principalmente roteiro e direção, acho que mais roteiro, na verdade, do que direção. A gente tem que estar fazendo os projetos muito antes e é um trabalho que eu vou ficar escrevendo e eu vou ser remunerada só depois que o projeto for aprovado. Então, assim, eu vou ficar, sei lá, meses escrevendo um roteiro pra aí o projeto ser aprovado depois desse tempo todo que eu trabalhei meio que sem receber, né? E aí eu vou receber só depois que for captado. Então, essa parte de roteiro, acho que é um trabalho um pouco mais complicado, assim, de ser feito. O que tem me ajudado muito, e aí é uma dica que eu dou também pra quem quiser ir pra essa área de roteiro, quiser escrever, é encontrar núcleo de roteiro, núcleo de roteiristas, grupos de roteiristas. Eu tô participando de 2 núcleos, um núcleo, a gente tá pegando teses de mestrado, chama Núcleo Papola, e ele também foi por lei de incentivo, só que
O Papola foi pela Paulo Gustavo. A Paulo Gustavo é uma lei que, diferente do mecenato, diferente da Rouanet, a gente não precisa captar esses recursos. Então, depois que a gente passa, o governo manda esse dinheiro pra gente. Então, esse é realmente uma mando na teta do governo, a Paulo Gustavo. Essa é bem direto viajo. Não faz mais que E obrigação. aí, É isso? não faz mais que obrigação, exatamente. E aí, esse núcleo eu tô escrevendo um roteiro de um longa. Meu primeiro, gente, roteiro de longa. Tô animadíssima e ao mesmo tempo, meu Deus, muito nervosa. Pouco trabalho. Pouco trabalho, graças a Deus. E esse não é animação, esse é live action mesmo. E tô fazendo um outro núcleo, que esse é de animação. Tô escrevendo um outro longa também. Esse curta que eu falei, que é da menina que joga bola, ele também tá em edital, a gente tá esperando o resultado. Mas aí passei num outro núcleo com essa história, mas pra transformar ela num longa-metragem. Então, talvez aí até o final do ano tenha 2, vamos ver. E aí preparar esses 2, porque é isso, gente, a gente trabalha, o roteiro a gente trabalha e deixa ele ali bonitinho pra depois ter mais trabalho na hora de colocar no edital e passar e aí fazer o filme funcionar. Então, por isso que é muita paciência e muito tempo, gente. Muito tempo. Não tem jeito. E também fiz essa parte aí de distribuição e já vou dirigir essa parte de direção, gente, tô assim, socorro Deus. Porque tem um curta que já passou em edital, a gente já captou os recursos, mas ainda não começamos a pré-produção. Estamos ainda a passos de bebês. E aí, já quando começar a pré-produção, vai ser socorro Deus. Esse eu escrevi e eu vou dirigir. E tô assim, 2025 e 2026 bem tranquilos. Bem tranquilo, bem de boa. Ô, Carol, recentemente eu comecei a assistir a série O Estúdio lá da Apple. Não sei se você chegou a ver alguma coisa, algum comentário, chegou a assistir. E assim, claro que eles estão falando de Hollywood, né? Vai pra outro nível o negócio. Mas a série basicamente gira em torno ali dos bastidores, né? E aí o Seth Rogen faz um cara que ele é aquele cara apaixonado por cinema, entrou na indústria porque é apaixonado por cinema, e ele acaba virando produtor. E eles vão muito nessa onda de ele é um cara, um cinéfilo, um amante de cinema, que agora ele tem que ficar negando as coisas pros diretores, pros atores fazerem. E eu lembrei disso quando você falou que era uma área que você não entraria de jeito nenhum e, assim, você deve passar muito por isso, né? De nós deve sofrer, né? Ficar negando as coisas pro projeto, né? De, gente, a verba que a gente tem é essa, não vai dar pra vir até aqui, você vai ter que fazer desse outro jeito, sendo que você sabe que às vezes a visão ali do artista seria a melhor pra seguir. Gente, sim, várias coisas a gente teve que escolher cortar, ou escolher não fazer, ou eu tive que, negociar com a pessoa um valor a menos, ou tive que negociar, sei lá, a gente precisava fazer uma refação, deu errado uma cena, precisava trocar um negócio, aí eu falar com um profissional e ele falar, não, mas vou cobrar pra fazer isso. Eu falar, tá, mas eu não tenho dinheiro, e aí? E aí a gente só não fez, porque eu não tinha dinheiro, eu não tinha o que fazer. Então, sim, nossa, eu acho que é um rolê que a gente tem que aprender, triste, né? Tem que aprender a conversar e contornar tretas e rolês, eu acho que é um rolê muito comunicação. Tudo que eu tenho percebido, assim, de produção, e eu acho que essa tríade, na verdade, talvez roteiro um pouco menos, mas essa dupla de direção e produção, a gente tem que ser cara de pau, tem que falar, tem que se comunicar, não tem jeito, porque vai cair tudo pra você resolver. Vai ter algum momento que vai ter a fulaninha não quer fazer isso, mas a outra quer, e você vai ter que resolver o que vai ter que ser feito. Vai ser a dupla ali, você e o diretor, vocês vão ter que sentar, discutir, ver o que vai acontecer. Então, acho que é um trampo de muitas altas habilidades humanas. Eu acho que as pessoas têm que ter uma relação ali interpessoal e uma habilidade com isso muito boa, porque senão só vai dar só bucha e só treta. E aí o núcleo, né, a equipe vai ficar toda assim, meu Deus, o que está acontecendo? Só brigas. Cara, e sobre o Mahuru mais específico, assim, você falou que você tá flertando muito com animação e tudo mais. Como é que foi o processo de criação da animação em si, dos desenhos? Que, aproveitando que a gente quase não tá falando de Miyazaki, de inteligência artificial ultimamente, né? De produção de animações. Não foi um tema. Como é que foi? Foi um desenho à mão? Foi um chat GPT? Inteligência artificial no rabo! Ai, gente, nossa, que tristeza esse rolê, né? Mas... A produção do Mahuru
dessa parte de animação, fazer uma animação é muito cara, gente, muito cara. Então, assim, a gente pensou uma estratégia de animação que fosse mais barata, e a estratégia que a gente usou foi 2D motion. Então, os meninos de arte, a gente teve 2 diretores de arte, muito bons, inclusive, maravilhosos. Vou elogiar o trabalho deles, sim, porque ficou perfeito. E eles pegaram o storyboard. Desse storyboard, eles desenharam as cenas. Então, todas as cenas do Mahuru, elas foram desenhadas à mão. Então, por isso, 3 anos de trabalho, gente. Foi bastante tempo. E aí, eles fizeram cada cena dessas cenas. O nosso diretor de animação, ele animava por motion 2D. E disso, o diretor também fez a montagem de todas as cenas, e aí a gente foi, depois desse processo, a gente passou para trilha sonora, depois da trilha a gente foi pro som. Está impecável. Que está impecável. Nossa, Bruno também, que trabalho maravilhoso. Isso é muito louco do cinema, né, gente, como ver esse trabalho coletivo aos poucos, assim, porque eu via o filme sendo feito, a gente tinha reuniões toda quinta-feira pra mostrar as cenas que os meninos desenharam, e aí depois que a gente terminou toda a parte de arte, que tava tudo desenhado, a animação ia fazendo as cenas que já estavam feitas, enquanto eles iam terminando de desenhar as outras, e aí a gente tinha reunião pra ver as cenas desenhadas da animação, da arte, e depois as cenas já animadas pelo animador. E esse processo eu ia vendo tudo tintim por tintim, né, tipo, até acrescentar as vozes da outra gama de filme. A hora que acrescentou trilha sonora e som, eu fiquei assim, gente, como faz diferença trilha sonora e som num negócio, meu Deus. Tipo, ambienta tudo, fica tudo... Ai, parece que dá a unicidade, assim, do filme. Aí você fica, realmente, gente, é um trabalho coletivo. Cada um vai lá e dá a sua contribuição e coloca a sua carga ali de arte, de trabalho, pra depois finalizar e ser aquele filme. Fala um pouquinho do Mahuru, fala um pouquinho sobre como é a história. Ele é baseado numa obra, né? Fala um pouquinho sobre a autora também. Conta pro pessoal aí. Bom, o Mahuru, pessoal, é uma animação que fala sobre uma jovem indígena que fica entre as tradições do local onde ela mora e as vontades e os desejos dela. Ela é uma personagem que fica entre essas duas coisas e ao longo da animação a gente vai descobrindo ali pra qual caminho ela vai. É uma animação bem poética, bem lúdica, assim, bem trabalhada na parte do desenho em si, do som, bem sensorial, eu gosto bastante. E ela veio da roteirista Anete. A Anete, ela tem já um livro infantil com o mesmo nome, Mahuru, e um dia, eu adoro essa história, ela contou no lançamento do filme, que a ideia do Mahuru, tipo, de virar um filme em si, surgiu de um dia que ela foi fazer uma leitura do livro nas escolas, e aí ao final, assim, de uma leitura, um menino levantou a mão, acho que ele devia ter, sei lá, uns 8 anos, e aí ele virou pra ela e falou assim, vocês não pensaram em fazer um filme disso, não? Porque isso aí vira um filme. E ela ficou tipo assim, vira um filme? E aí ele ficou, vira um filme? Eu veria um filme assim. E aí ela ficou tipo, ué, tá bom, vou pensar nisso. E aí falou com o Vitor. Miguel, do 6º ano, por favor, pedir o seu cachê, tá? Exatamente. Carol, não tem mais verba. Não tem verba, não. A produtora, né? Não. Enzo Hohlheiser, estudante do Colégio Almas do Saber. Parabéns. Ah, muito bom. E aí, a Net chegou pro Vitor. O Vitor já trabalhava com audiovisual, né? E falou isso. Falou, o menino falou isso, não sei o quê. E ele falou, putz, mas realmente eu acho que dava um filme mesmo. E aí, falaram com o Edu é o coordenador do Mahuru, e aí ajudou, enfim, fez todo esse processo de escrita do roteiro. E aí, a hora que eles estavam pra inscrever o projeto, bateram na minha porta e falaram, você quer produzir isso aqui? Eu fiquei, eu quero, eu gostei. E aí, foi assim que o Mahuru surgiu, e a gente passou no edital. Gente, o edital que a gente passou foi de 2021, meu Deus do céu, e o filme foi lançado agora, risos. Então, assim, paciência. Se você quer trabalhar com cinema, tenha paciência.
Carol, deixa eu te fazer uma pergunta mais genérica aqui. Já que a gente tá falando dessa cadeia de eventos, você tá produzindo um filme, uma animação de 12 minutos que leva 5 anos pra sair do edital pra tá em cartaz, questões de distribuição, afins, pra uma pessoa que fala que não assiste filme nacional porque filme nacional é tudo ruim. Então a gente tá falando de uma cadeia que começa numa ponta e termina nessa outra, assim. Você que tá dentro dessa visão seccionalizada, regionalizada, de estar em Curitiba, que não é o grande centro de produção de cinema nacional e tal. A gente tem muito essa conversa por aqui sobre o impacto de Ainda Estou Aqui pro cinema nacional de alguma maneira. Eu tenho minhas opiniões sobre isso, assim, eu acho que eu até comentei em algum episódio, no nosso último episódio antes do Oscar, eu acho que eu até falei um pouco sobre isso, mas você que tá por dentro e considerando todas essas circunstâncias que a gente debateu aqui hoje, você acha que esse tipo de vitória, ganhar essa premiação desse tamanho, a única premiação que todo mundo assiste, que todo mundo acompanha, né, pra essa galera, inclusive é a única premiação que todo mundo dá crédito, né, essa galera do não visto filme nacional, você acha que isso pode fazer alguma diferença pra como a gente enxerga cinema? E a gente, assim, esse público, mas também como o governo enxerga cinema, como as empresas enxergam cinema, como as produtoras enxergam cinema, você acha que tem algum impacto? Com certeza. Eu tendo a ser otimista. Tenho esse mal, gente. É difícil. Mas eu sinto que isso traz um peso muito grande pro cinema, porque é como você disse, tipo, essa é a premiação. O Oscar tem todos os seus problemas, todas as suas coisas, mas é a premiação que as pessoas veem, é a premiação mais falada no mundo sobre cinema, e a gente ganhar isso, eu acho que já traz um olhar. Talvez se não trouxer já uma conclusão ou já uma ação, traz pelo menos um olhar para a questão. E isso eu acho muito importante. Eu acho que isso, na verdade, nos últimos anos, arte no geral, cultura no geral, tá sendo muito falado, principalmente nessa parte política, leis de incentivo, enfim. Tenho visto que, ao meu ver, desde que eu comecei e tenho mandado projetos, para mim as leis têm aumentado. Então eu tenho visto um cenário mais promissor nos últimos tempos, e esse rolê do Ainda Estou Aqui, por exemplo, disso de eu falar que traz o olhar para a questão, eu vi até a Abra postando, a Abra é a Associação de Roteiristas do Brasil, eles postando algumas coisas sobre sobre justamente isso, tipo, o impacto do filme ter ganhado e o que o filme, tipo, teve de política de incentivo e que foi cortado e o que a gente poderia voltar a fazer. Então é isso, acho que vai trazer esse olhar de trazer o fomento desses debates e talvez dos debates a gente ter novas leis e novos incentivos, enfim. Esse do Ainda Estou Aqui, esse post da Abra falava que eles passaram por um desenvolvimento de roteiro. E eu acho que esse edital era do Fundo Setorial de Audiovisual, que não tem mais. Esse em específico, que eles passaram e que eles escreveram um roteiro. Então o post era justamente falando sobre isso, tipo, como a gente também consegue fazer mais obras assim, se a gente não tem o incentivo devido para produzir coisas desse tipo. Então, acho que só de trazer já esse debate de falar, esse filme foi feito assim, agora a gente não tem mais essa lei, como vocês querem que a gente tenha outros filmes assim, e nesse nível, e que cheguem nesse lugar, se vocês não estão dando esse mínimo para acontecer. Então, pra mim é isso, é fomentar esses tipos de debate e trazer esses tipos de questão. Então, pra mim, o filme já é muito efetivo nisso, tipo, voltou todo o olhar do Brasil pro filme, pro Oscar, pro cinema nacional, tipo, gente, Curitiba parou, tipo, a maioria dos bares aqui, o Cine Passeio, que é um cinema de rua, transmitiu na calçada, tava impossível ficar lá de tão lotado, isso é lindo, isso é incrível, tipo, a movimentação que esse filme conseguiu fazer foi gigantesca já, então assim, eu sou otimista e eu acho que vai trazer coisas boas sim, acho que ainda traz um debate muito bom, acho que ele já ter ido direto também pra Globoplay, pra mim isso é ótimo, porque quer dizer que o filme tá circulando, tá sendo distribuído pra galera ver, pra assistir, e é isso, acho que eu vejo como ponto positivo, assim. Tenho esperança. E a Fernanda também falou que, quando a Fernanda, no pós-Oscar, ela também falou que ficou muito feliz com a vitória de Anora, porque ela considera Anora e Ainda Estou Aqui como filmes irmãos. Ela também tá chamando Ainda Estou Aqui de um underdog, sabe, de um azarão. E aí você pensa assim,
cara, se o filme do Itaú e da Globoplay, ele é um azarão, meu amigo, então assim... Imagina! Ele é um filme Se o sem buraco é muito mais embaixo. Se o filme do Itaú e da Globoplay é um filme considerado sem recursos, é considerado pequeno, é considerado independente, a Fernanda consegue virar num microfone e falar que é um filme independente, meu amigo, então o buraco é muito mais embaixo, sabe? E eu entendo de onde ela vem, eu não tô desfazendo do que ela disse, sabe? É só que assim, de novo, aquela cadeia, aquela hierarquia do cinema, ela é tão estruturadinha, assim, tão inimaginável a quantidade de camadas, de degraus que a gente tem de gente tentando produzir cinema aqui, que esse filme pode realmente, dependendo do ponto de vista, ser um azarão, pode ser um filme, aspas aqui, independente, apesar de ele ser feito pela maior produtora do país, sabe, que é a Globo, vai, de certo aspecto, mas aí é porque tem sabe? aquela coisa também, né, um independente, mas que foi feito com, sei lá, com o dinheiro do Walter Salles, né? É diferente da gente juntar aqui nós quatro e fazer um cinema Exatamente. independente. E tem uma outra questão também, que é assim, o Gustavo falou do Bolsonaro, quase falei questão. E tem uma outra questão também, que é assim... Limpa. Não é só o dinheiro também, é muito do dinheiro, porque é uma arte cara. Mas a questão da Ainda Estou Aqui também o Walter Salles é um cara do meio, ele sabe como fazer campanha, ele participa de festival há 40 anos, ele sabe o que fazer, com quem falar, aonde pôr o dinheiro, aonde pôr a atriz pra fazer campanha, aonde pôr o ator pra fazer campanha, aonde não pôr, aonde o filme tem que passar, aonde o filme não precisa passar. É uma logística desgraçada, assim, né? Imagina que pra uma campanha desse tamanho, deve ser uma logística terrível, né? Isso um cara tímido, né? Um cara que dá pouquíssimas entrevistas, que quase não aparece na frente da câmera. Ele jogou a campanha toda em cima da Fernanda. Fala, te vira aí. Fernanda e o Celton fez mais no Brasil, mas assim, jogou a campanha toda em cima da Fernanda. Vai, é sua cara. Põe sua cara aí, vambora. Mas enfim, é muito legal. É muito legal que esteja assim também, porque a gente tá falando de diferentes cinemas, mas ele também, eu concordo com você, ele puxa um olhar. E aí, só que só olhar não basta também, né? A gente tem que usar a gente que entende a importância disso, a gente tem que usar esse olhar pra fazer pressão, pra falar, não, bota cota, bota horário decente, põe mais lei de incentivo, põe mais gente envolvida com isso, põe mais dinheiro, põe uma distribuição melhor pras coisas, porque a gente também não pode deixar vencer esse argumento que eu ouvi de muita gente, que Ainda Estou Aqui só foi bem sucedido porque ele é um filme muito melhor que a média dos filmes nacionais, tá longe de ser. Tem vários filmes nacionais que eu gosto muito mais do que eu gosto de Ainda Estou Aqui, por exemplo, que eu acho muito mais corajosos e que simplesmente não chegaram a esse patamar porque as circunstâncias são outras, né? E as circunstâncias de distribuição de cinema no Brasil, elas são desse jeito que a gente tá discutindo aqui há 1 hora, né? Não, e o que você falou já entrega tudo, tipo, o Walter Salles, ele sabe como fazer, o que fazer, onde ir. Então é um filme que eu acho que chegou onde chegou muito também pela figura dele e as estratégias que ele teve. Nossa, eu concordo super. Acho que é um filme bom, mas chegou lá pelas estratégias que tinha. E tinha estratégias boas, hein, gente? Que campanha que eles fizeram, hein? E tem a grana, né? Você bota assim, a Fernanda... Ele dá conta de botar a Fernanda no avião pra Los Angeles num dia e de Los Angeles pra Nova York no outro dia. Você tá fazendo orçamento, negociando o preço do salgadinho. Né? Tirando assim, 10 coxinhas. Então, tirando 10 coxinhas. Não, gente, eu consigo 160 coxinhas. 150 eu não consigo. Miguel, o máximo que a gente consegue é te chamar aqui pra festinha que vai ter, como você é o nosso idealizador. Carol, muito, muito, muito obrigado por ter estado aqui com a gente. Eu sabia que ia ser ótimo, mas foi melhor ainda do que eu esperava. O espaço é seu, não só o espaço, o podcast é seu, você é de casa. Mas agora é a hora, fala o que você quiser divulgar o Mahuru, quiser divulgar os outros projetos, quiser divulgar seu Insta, quiser divulgar seus vídeos tocando violão no Close Friends, no Stories. Fala o que você quiser, Carol, sempre um prazer conversar contigo, saudades mil, queria ser mais perto da gente aqui, mas enfim, você tá aí fazendo seus cinemas, seus corres. Amiga, fala o que você quiser, valeu, viu? Eu tô aqui orçando salgadinho, né, amigo? Ficou um pouco complicado, né? Eu amei participar, gente, eu sempre amo estar aqui nesse podcast, sempre amo conversar com vocês. Quero participar mais vezes, vamos conversar mais. E acho que o que eu queria dizer pra galera, sei lá, tipo, se alguém ouviu aqui e ainda tá pensando em trabalhar com cinema, continue pensando, gente, sério, é muito bom. Acho que é muito gratificante, dá um calorzinho, assim, no coração de ver o que você fez, produziu, enfim, numa telona. Emoção, assim, sem fim. E também falar, se a galera quiser me seguir no Instagram, ver as coisas, produções, enfim, que eu vou postar, livros, etc. Meu Instagram é @carolina.jordão, sem o tio, Jordão.
a underline no final. Isso aí. E foi muito bom, eu amei. E agora é com vocês. O que acharam do episódio de hoje? Qual é a relação de vocês com o cinema nacional? Vamos estender essa conversa no Instagram, @meiapantufa, que a gente responde tudo que aparece por lá. Valeu pela atenção de vocês. Tchau, Gusta. Feliz 200 pra nós. Foi ótimo, né? Uhul, tchau, tchau. Tchau, Lucas. Feliz 200 pra nós. Tchau, galera. Tchau, Carol. Valeu pela participação. Tchau, gente! Lembre-se de seguir a gente no seu agregador de podcasts preferido, seja ele Spotify, Apple for Podcasts, Deezer, Amazon Music, YouTube. Terça que vem a gente tá de volta com mais Meia Pantufa pra vocês. Tchau! Este podcast conta com locuções de Carla Leão e Lucas Meleiro e edição de Luiz Leão.